reflexão, igreja. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele está procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, se nós somente se alegrou aqui, aleluia, Jesus, pela carne, de nada vai adiantar, igreja. Mas se você verdadeiramente colocou o coração nessa alegria, pode ter certeza que o céu recebeu. Pode ter certeza que Deus ele recebeu a minha e a tua adoração. Sabe por quê? Porque se Jesus voltar hoje, será que nós estamos prontos para subir? Aleluia, Jesus. Então não é só uma alegria passageira. Tem que ser uma alegria de verdadeira, uma alegria de coração, de espírito, em nome de Jesus. Amém? Todos acharam em nome de Jesus? A palavra vai nos dizer aqui. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Vamos voltar aí. Vamos voltar do começo, em nome de Jesus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitai o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar dos celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Todos podem estar se sentando em nome de Jesus. Eu vou pedir para a igreja só fechar seus olhos. E eu vou fazer uma pequena oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eis-me aqui diante de Ti, Senhor. Meu Deus, eu nada tenho, eu nada sou, eu nada posso. Jesus, aqui está a Tua igreja, aqui está Teu povo. Meu Deus, aqui está a Tua palavra diante de Ti.
Meu Deus, que nesta hora diminua eu, Senhor, e que o Senhor cresça, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, fala com a tua igreja nessa noite, fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, Jesus, mas aquilo que o teu Espírito Santo quer falar com cada um de nós. Porque o Senhor é Deus que nos conhece, porque o Senhor é Deus que nos sonda, porque o Senhor é Deus que tudo vê, porque o Senhor é Deus que sabe o que cada um de nós precisamos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, a Ti, Senhor, eu te entrego o Teu povo, a Ti eu te entrego a minha vida diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? A palavra do Senhor aqui vai nos dizer de um homem chamado Nicodemos. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor nos diz que Nicodemos, ele era judeu, ele era príncipe dos judeus. Aleluia. Ele era um fariseu. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer que em um certo dia, à noite, ele vai de encontro até Jesus. Aleluia. E a palavra nos diz que ele pergunta a Jesus. Aleluia, Jesus. E Jesus começa a ensinar. Desculpa, igreja, que eu estou um pouco nervosa. Em nome de Jesus, amém? Vamos voltar. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele começa a ensinar ali a Nicodemos. Aleluia, Jesus. E Jesus começa a falar de um novo batismo, de um novo nascimento. E Nicodemos olha ali para Jesus e faz um questionamento. Aleluia, Jesus. Senhor, como podes eu nascer de novo? Aleluia, Jesus. E quando Jesus ele estava ali falando com Nicodemos, ele estava falando ali da área espiritual. Ele não estava falando da área física. Mas o ponto de vista de Nicodemos ali é que Jesus ele estava falando da carne. E se nós parar, igreja, para pensar como nós já ter nascido no ventre da nossa mãe, nós vamos ter como voltar para lá. Aleluia, Jesus. Mas o que eu entendo diante deste momento, quando Nicodemos ele pergunta ali para Jesus, é que Nicodemos ele estava com a visão tampada, aleluia, diante daquilo que Jesus estava ensinando a ele, aleluia. E a palavra do Senhor diz que Jesus ele fala assim, ó, é preciso nascer da água e do Espírito. Ele estava falando assim, ele quis dizer para Nicodemos assim, ó, para que você nasce de novo, é preciso você virar uma nova criatura. É preciso você parar com as suas práticas erradas. Aleluia, Jesus. É parar de fazer as coisas que não convém do Senhor. Aleluia, Jesus. Trazendo para o dia de hoje, Jesus ele estava ali falando para Nicodemos. Se você mente, você já não mente mais. Se você bebe, você já não bebe mais. Se você, aleluia, fuma, você já não fuma mais. Se você peca, você já não peca mais. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor nos diz que Nicodemos, aleluia, Jesus, Deus de poder e glória, meu Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus amado. Nos ensina, Jesus, nessa noite. E a palavra do Senhor vai nos dizer, né, que Jesus, né, ele fala assim, ó, é necessário nascer da verdade. Deus de poder e glória. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia, Jesus. Ah, Deus amado. Voltando lá, né? E Jesus responde, na verdade, aquele que não nascer de novo não vê o reino de Deus. Vamos voltar lá. E Jesus, ele quis falar isso para Nicodemos, né? Que era necessário ele mudar algumas práticas na vida dele, para que ele viesse ver o reino do céu. E se nós voltarmos para a palavra, tem uma passagem na Bíblia que vai dizer que o reino ele é feito pelas criancinhas. E a palavra do Senhor diz que Jesus fala assim, ó, deixai vir as criancinhas até mim, porque dele é feito o reino dos céus. E se nós olhar, igreja, para uma criança, ela não tem maldade. Uma criança, ela não tem falsidade. Uma criança, ela não guarda rancor, ela não guarda mágoa, ela não guarda ressentimento. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele quer ensinar a Nicodemos a ser como uma criança. Porque para que nós venhamos entrar no reino do céu, é necessário agir como uma criança. É necessário nós deixar as nossas práticas velhas e começar a fazer aquilo que o Senhor ele
quer fazer nas nossas vidas. Fazer aquilo que o Senhor, aleluia, Jesus, Ele quer, aleluia, Jesus, manifestar nas nossas vidas. E eu lendo aqui essa passagem, né? E ontem, eu creio que todo mundo estava aqui, e eu lendo essa passagem, meditando nela, o Espírito Santo, Ele colocou no meu coração. Se nós pararmos para observar, a missionária ontem, ela pregou e falou assim que aquela mulher da Samaria, ela tinha algo assim, especial, que no momento que Jesus foi de encontro ali àquele poço, a palavra do Senhor disse que aquela mulher, ela reconheceu Jesus. E eu lendo esse versículo aqui, ó, versículo 2 aqui de Nicodemos, a palavra vai nos dizer que Nicodemos, ele reconhece Jesus. Ele reconhece Jesus e ele fala, mestre, aleluia, Jesus. Em outra tradução, na minha da Rabi, bem sabemos que é mestre vindo dos céus. Então, Nicodemos aqui, ele reconheceu que era Deus. E se nós olharmos lá para a passagem da mulher samaritana, a gente vai ver que aquela mulher também reconheceu Jesus. E eu meditando em cima disso, eu falei, Senhor, o porquê? O que é que o Senhor quer falar comigo diante disso? E o Senhor colocou no meu coração, igreja, que aquela mulher reconheceu Jesus. Nicodemos reconheceu Jesus. E Deus, Ele manda perguntar para a igreja, para mim e para ti nessa noite. Será que as pessoas lá fora do mundo, Ele está reconhecendo Deus nas nossas vidas? Aleluia, Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. Aleluia, Jesus. Que nós temos que falar como Ele falou, nós temos que andar como Ele andou, que nós temos que ser imitadores de Cristo. E para nós ser imitadores de Cristo, a gente não precisa falar para as pessoas que nós somos crentes. Basta somente a gente estar lá fora e as pessoas reconhecer. Aleluia, Jesus. Então, o que me chamou a atenção diante disso foi que aquela mulher, ela estava em pecado. Nicodemos, ele não tinha ido encontro com Jesus, mas ele reconheceu Jesus. Aleluia. Então é necessário que as pessoas lá fora reconheçam Jesus sobre as nossas vidas, igreja. Aleluia, Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Aleluia, Jesus. Que sem santificação ninguém verá a Deus. Aleluia, Jesus. Eu perguntei aqui no começo. Será que se Jesus voltar agora, nós estamos prontos para subir? Aleluia, Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que a gente temos que se arrepender todo dia dos nossos pecados. Que a gente tem que reconhecer o nosso Deus todos os dias. Aleluia, Jesus. Ai, irmã Kelly, quem é você para estar falando que a gente está pecando? Quem é você para você estar falando que nós estamos no erro? Não, eu não estou falando nada. É a palavra do Senhor, igreja. Sabe por quê? Porque a salvação é individual. A minha salvação é eu que garanto. A sua salvação é você que tem que garantir ela. E para que você garanta ela, você tem que reconhecer o seu zelo todos os dias. Aleluia, Jesus. E a gente tem que entender uma coisa, porque não há mais tempo. Aleluia, Jesus. Nós estamos brincando na presença do Senhor. Não há mais tempo de nós estar cocheando em dois pensamentos, igreja. Não há mais tempo, aleluia, Jesus, de nós estar aqui, aleluia, Jesus, às vezes louvando de lábio, enquanto o coração está longe de Deus. Ah, Deus amado, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele vive só um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então, igreja, é necessário nós nos arrepender dos nossos pecados. É necessário nós nos arrepender dos nossos erros, igreja. Aleluia, Jesus. E eu lendo essa passagem, aleluia, Jesus, Deus, Ele me levou lá na palavra de Naamã. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo, Ele me fez lembrar de Naamã. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz que Naamã, ele estava com lepra sobre o corpo. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor diz que Eliseu, ele manda um recado ali para Naamã, para que Naamã fosse ali no Rio Jordão e mergulhasse por 7 vezes. Aleluia, Jesus. Mas Naamã, ele tinha orgulho no seu coração. Naamã, ele tinha soberba no seu coração. Ele, muitas das vezes, ele não queria ouvir a voz de Deus. E Deus, Eliseu, ele manda um recado. Naamã, desce no Rio Jordão. E a palavra do Senhor diz que Naamã, aleluia, Jesus, depois de muito tempo, ele desceu naquele rio e ele foi curado das suas lepras. E eu entendi, igreja, que se nós trazermos para o dia de hoje, muitas das vezes a gente está com lepra
casa do Senhor. Então, nessa noite, igreja, o Espírito Santo, aleluia, Jesus, ele vem de encontro a minha e a tua vida, para que nós venhamos refletir, aleluia, Jesus. Porque quando a gente pensa que está tudo perdido, não está não, porque ainda é tempo. Se a gente está aqui nessa noite com fôlego de vida, é porque o Senhor te dá uma oportunidade para mim e para ti. É porque o Senhor tem nos dado uma nova chance para reconhecermos os nossos erros, para reconhecer os nossos atos, aleluia, e nos autoavaliar, aleluia, Jesus. Deus de poder e glória. E se nós vêssemos, igreja, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele veio para quem? Para os pecadores. Ele veio para o necessitado. Ele veio para o aflito de alma, para o pobre. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor, aleluia, vai dizer, lá no livro na passagem do filho pródigo, aleluia, Jesus, que aquele filho pródigo, né, ele tinha se perdido. Ele tinha pegado todos os seus bens e tinha saído da casa do seu pai. E a palavra do Senhor diz que aquele filho saiu, levou todos os seus bens, gastou tudo quanto ele tinha, aleluia, Jesus. E um certo dia ele se encontrou sem nada, aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que ele veio, aleluia, a lembrar da casa do seu pai, a lembrar de quando ele tinha tudo na sua casa. E a palavra do Senhor nos diz que aquele filho, ele pensa e logo bate o arrependimento de tudo que ele fez. E ele conhece que ele errou contra seu pai. Ele conhece que ele falhou, aleluia, Jesus, diante de Deus. E o que me chamou a atenção foi que ele veio ao arrependimento. E aí ele volta à casa do seu pai, aleluia, Jesus, e pede perdão ao seu pai. E fala para o seu pai que ele nem é digno mais de ser seu filho. E a palavra do Senhor diz que aquele pai, aleluia, compadecido da situação daquele filho, a palavra do Senhor diz que o seu pai faz uma festa, aleluia, Jesus. O seu pai bota roupas novas sobre aquele jovem, coloca anel no seu dedo, aleluia, Jesus, e comemora a volta daquele filho. E o que eu entendo diante disso, igreja, que Jesus, ele está atrás verdadeiramente dos pecadores. Mas os pecadores arrependidos de coração, os pecadores arrependidos de espírito, aleluia, Jesus. E nessa noite, aleluia, Jesus, Deus, ele marcou encontro para mim e para contigo nessa noite, para nós nos autoavaliar, aleluia. Será que verdadeiramente nós estamos agradando a Deus na posição que nós nos encontramos? Será que verdadeiramente, aleluia, Jesus, Deus, ele tem se alegrado com a minha e com a tua vida? Aleluia, Jesus. Será que verdadeiramente, aleluia, Jesus, nós temos feito a vontade de Deus? Aleluia, Jesus. Porque a gente não temos, a partir do momento que a gente reconhece a Deus, a partir do momento que a gente levanta nossas mãos, aleluia, Jesus, e aceita o Senhor, não é mais a minha vontade, não é mais a sua vontade, mas tem que ser a vontade de Cristo, tem que ser a vontade de Jesus sobre as nossas vidas. Ah, Kelly, é fácil? Não, não é fácil, igreja. Quem falou que seria fácil? Se o próprio Jesus disse que ele não foi fácil para ele, mas ele venceu e nós venceremos. Então, igreja, a gente tem que ter a certeza que com Jesus a gente pode todas as coisas, mas é necessário nós diariamente lutar contra a nossa carne. É necessário nós diariamente lutar com aquilo que vem para nos afastar da presença de Deus, com aquilo que vem para nos tirar do fogo que é o Senhor, do alvo que é o Senhor. Aleluia, Jesus. E eu falo isso com propriedade, igreja. Sabe por quê? Porque eu tenho passado algumas coisas na minha vida e não tem sido fácil. Quem falou que está sendo fácil? Não tem sido fácil. E muitas das vezes vem angústia, muitas das vezes vem um desânimo, muitas das vezes vem a vontade de parar. Aleluia. Mas o Senhor tem me sustentado. Aleluia. O Senhor tem me guardado na presença dEle. Sabe por quê? Porque o que verdadeiramente me importa é o céu. O que verdadeiramente me importa é a minha salvação. A palavra do Senhor que diz que tudo nessa terra vai passar. Aleluia. Mas só uma coisa não passará: a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é verdade. Porque a palavra do Senhor ela é vida para a nossa vida. Então, igreja, independente da
Pede força, Espírito Santo. Mas vem para a casa do Senhor. Coloque a tua vida diante do altar do Senhor, igreja. Aleluia. Sabe por quê? Porque os pastores podem não estar vendo o que você está fazendo lá fora. Porque a irmã pode não estar vendo o que você está fazendo no seu trabalho, no seu particular. Mas Jesus está vendo. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que os olhos dele estão como chama de fogo sobre a nossa vida. Contemplamos os bons e o mal. Aleluia. E é necessário que nós nos voltemos a arrependimento. Aleluia. É necessário que venha haver arrependimento para que nós venhamos ser salvos. Sabe por quê? Porque se você está aqui nessa noite, aleluia, sentado nessa cadeira, achando que está tudo bem do jeito que está, aleluia, e se Jesus faltar agora, aleluia, dependendo da condição que você se encontra, igreja, você ficará, aleluia, você vai ficar em nome de Jesus. E Jesus, ele veio para todos, igreja. Jesus, ele veio para salvar todos, mas isso depende de mim e isso depende de você, em nome do Senhor Jesus. Ah, Deus de poder e glória. Ai, irmã, mas não está sendo fácil. Como eu digo aqui a seus pastores, pede ajuda a ele, aleluia. Pede ajuda a uma pessoa que está ali, ó, uma vida de oração, uma vida ali diante do altar. Pede ajuda, aleluia, Jesus. Que eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai te renovar e vai te fortalecer e vai colocar você de pé. Aleluia, Jesus. Igreja, eu confesso que não era isso que eu queria falar nessa noite. Eu fiz todo um esboço aqui, não foi nada disso que eu estou falando nessa noite. Mas eu vim aqui falar diante de você. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu não estou aqui para agradar o pastor, eu não estou aqui para agradar a pastora, eu não estou aqui para agradar o irmão, eu estou aqui para agradar Jesus. Aleluia. Eu estou aqui para fazer a vontade de Jesus. E se for isso que Jesus ele colocou no meu coração, é isso que eu vou passar para a igreja. E antes mesmo de a palavra vir de contra você, ela vem de contra mim. Aleluia. Ah, está tudo perfeito? Não. Porque muitas das vezes a gente precisa, aleluia, Jesus, nos renovar diante da presença do Senhor. Às vezes até a tristeza, aleluia, Jesus, ela pode nos impedir de ir para o céu. Aleluia, Jesus. Então, mas é assim, igreja, a gente tem que permanecer. Ainda que está sendo difícil, ainda que está sendo doloroso, a gente precisa continuar. Aleluia, Jesus, porque o que realmente importa é a nossa salvação em nome do Senhor Jesus. Amém? Antes de passar para a igreja, para o pastor, eu quero estar louvando um louvor. E esse louvor, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glorifica a igreja. Jesus. Deixa eu procurar aqui, Jesus. Senhor é santo e poderoso, Jesus. Deus de poder, Deus de glória. Irmão, fazer morada em nome de Jesus. Põe no playback em nome de Jesus, amém? Esse louvor, ele vem falar sobre nós abrir a porta do nosso coração. Para que Jesus ele venha entrar e fazer morada. Aleluia, Jesus. E se você está aqui nessa noite, e você ainda em momento algum abriu a porta do seu coração e convidou Jesus para fazer morada, aleluia, Jesus. Então não perca essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Peça a Jesus que entre e faz morada. Porque no momento que Jesus fazer morada, aleluia, Jesus, em nossas vidas, a gente já não vai fazer mais aquilo que a gente queremos. A gente já não vai agir da forma mais que nós queremos. Mas a gente vai fazer aquilo que o Espírito Santo, ele nos direciona a fazer. Então, igreja, nessa noite eu peço para que você fique de pé. Aleluia, Jesus. Para que você abra o teu coração. E para que você convide a Jesus fazer morada em teu coração em nome do Senhor Jesus. Ah, Deus de poder e glória. Em nome de Jesus, amém? Moço, pode ser na versão de Fernandinho? Porque isso aí é queimou eu. Aleluia. Deus, aleluia, Deus. É o teu nome, Deus. E é fazer morada, o nome do louvor. Fazer morada. É isso aí, amém? Fecha teus olhos, igreja.
Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Pede Espírito Santo para te renovar nessa noite. Obrigado, Rei. Pede Espírito Santo para ir de encontro à tua vida. Aleluia, Jesus. Pede Espírito Santo para visitar o teu coração. Rei. Peça Espírito Santo para tirar aquilo que você não consegue tirar em nome do Senhor Jesus. Oh, Deus de poder e glória. Aleluia, Jesus. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti, meu Deus. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu nosso. É a primeira versão de Fernandinho? Volta para mim, por favor, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Deus de poder e glória. Esse aí, o azulzinho embaixo. Esse azulzinho aí. É o Black? Isso. Esse aí. Amém? Aleluia, Jesus. Vamos de novo, igreja. Quer falar Jesus, amém? Entra, a porta está aberta, pode entrar. Aleluia. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Aleluia. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Pode entrar, a casa é sua, este é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. A porta está aberta, pode entrar. Aleluia. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Pode entrar, a casa é sua.
me fazer morada, sou a sua casa, vou entrar. Eu sou a sua habitação, eu sou teu lar. Fazer morada, sou a sua casa, onde entrar. Eu sou a sua habitação, eu sou teu lar. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar. Yeshua, aqui pra frente é assim, eu não quero mais viver. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar. Yeshua, aqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Tem uma tentativa em nome de Jesus. Aleluia. Deus de poder e glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Eu quero pedir perdão à igreja, independente de qualquer coisa, amém? Mas eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, amém? Não olho para minhas falhas, não olho para os meus erros. Jesus, ele não está à procura de perfeição, aleluia. Jesus, ele está à procura de um coração sincero diante da presença do Senhor. E ele sabe da minha sinceridade. Então, foi isso que Deus ele colocou no meu coração. E eu espero que a igreja tenha recebido cada um a sua parte em nome do Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo ele fala do jeito que ele quer falar em nome de Jesus, amém? E assim eu quero agradecer a minha oportunidade e as palmas ao Senhor.